Bom dia a todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Se alguém dos meninos, o Moisés ou o Rafa, puderem confirmar, só eu agradeço. Estou ouvindo você, já. Perfeito. Sejam bem-vindos ao nosso Electrification Latam Tour, esse evento promovido pelos países da BB América Latina, que visa apresentar ao nosso público o portfólio de produtos e soluções da BB. A gente embarcou nesta viagem no último dia 6 de outubro e hoje é o nosso último dia de apresentações. Então, convido a vocês a participarem conosco dessa apresentação e das próximas sessões que nós teremos hoje às 14 e do nosso encerramento hoje às 16 horas. Caso alguém de vocês esteja com algum problema que não esteja nos escutando, pode seguir esse desenho que está na tela, né, para habilitar o áudio. É muito simples de conectar para aproveitar ao máximo, né, a nossa apresentação de hoje, o nosso bate-papo. Bom, primeiramente, hoje o nosso tema é eficiência energética, com ênfase na importância que a medição tem atrelado a este tema. A gente vai debater um pouquinho sobre os conceitos básicos da eficiência energética, passando um pouco pelo conceito das 3 áreas de mercado, né, que a gente pode atuar nesse tema de eficiência energética, que é o building, eficiência energética no terciário e eficiência energética em data center. Então, eu vou me apresentar primeiramente e depois passar a palavra para os meus companheiros que possam se apresentar brevemente para cada um de vocês que está aqui nos acompanhando. Meu nome é Jair Júnior, eu vou ser o moderador dessa sessão, vou estar conduzindo ela com o Moisés e com o Delilo, Rafael Delilo. Sou engenheiro de aplicação da ABB Eletrificação para os estados do Paraná e de Santa Catarina, trabalhando com todo o nosso portfólio de produtos da ABB Eletrificação. Então, queria convidar agora o Moisés e o Rafael que possam brevemente se apresentar para nós, para darmos início ao nosso bate-papo. Vamos lá. Meu nome é Rafael Delilo, eu sou engenheiro especialista de produtos na ABB. Atualmente cuido da linha de e também da linha de capacitores. Moisés, a gente não está te ouvindo. Estamos tendo ali um probleminha técnico. Vamos aguardar só um pouquinho para o Moisés alterar o áudio dele e se apresentar para a gente, para que a gente possa dar continuidade. Ainda não escutamos, Moisés. Bom dia. Agora bom dia. Agora sim, Moisés. Sim. Perfeito. Perdão aí pela... Bom, meu nome é Moisés Quatrinho, eu sou engenheiro de produto na ABB também. Eu cuido das linhas de automação residencial e predial. E nessa parte de eficiência energética, eu trabalho bastante em parceria aí com o Rafael Delilo. Perfeito. Agradeço a presença de vocês dois. E falando um pouquinho para os nossos ouvintes, né, que já conhecem a ABB, o que a gente faz, né? A ABB é uma empresa líder em tecnologia global que estimula a transformação da sociedade e da indústria em prol do futuro mais produtivo e sustentável. A gente tem produtos que passam por toda a cadeia, desde a geração, a transmissão, a distribuição de energia. Ao conectar softwares ao seu portfólio de eletrificação robótica, automação e tecnologia de acionamento,
a ABB ultrapassou os limites da tecnologia para elevar o desempenho a novos níveis, né, como a gente pode dizer. Com uma história de excelência em mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 110 mil colaboradores talentosos em mais de 100 países. Então, essa é a ABB, essa é a empresa da qual a gente se orgulha em fazer parte. E vamos iniciar agora falando um pouquinho, né, daquilo que a gente está propondo, que é a eficiência energética com o foco nos medidores de energia. Bom, antes da gente entrar nesse tema específico, queria perguntar para o Moisés na sua opinião, quais são os principais pontos de importância do tema eficiência energética nos dias atuais? Bom, Jair, eu acho que eficiência é bom em qualquer setor, né? E a gente consegue aí, atingir níveis ótimos para a operação de edificações, de máquinas, de data centers, enfim, de vários segmentos, quando a gente começa a olhar um pouquinho mais profundamente para essa parte da eficiência energética. E a gente considera que o primeiro passo para a gente atingir algo importante é a gente medir, a gente ter essa informação, né? Então, a eficiência energética ela está presente em quase tudo que a gente faz, né? Seja de energia elétrica, de energia, sua própria energia, a gente mede isso no trabalho também, né? Então, o conceito de eficiência ele é muito importante para a gente e a gente tem que sempre estar procurando ser mais eficiente. E esse primeiro passo realmente é a medição. E é muito interessante, né, esse aspecto da importância do sistema de medição atrelado ao conceito da eficiência energética. Por quê? Normalmente isso está atrelado nas nossas mentes apenas ao faturamento de energia, né? Quando a gente fala em medição, a gente pensa no faturamento, em como cobrar essa energia. Rafael, como que você vê a importância da medição atrelada à eficiência energética e como ela pode estar presente nas diferentes áreas que a gente tem da eletrificação? Tá no mudo, Rafael. Desculpa, pessoal. Então, Rogério, é um tema muito importante. Às vezes a gente presta muita atenção no da conta, enquanto está vindo de faturamento, e não necessariamente na eficiência em si. Mas se a gente trazer isso para o nosso dia a dia, dá para fazer alguns paralelos, né? Por exemplo, às vezes você tem uma conta elevada de energia e fala, não, acho que é a geladeira deve estar consumindo bastante. Mas como é que você vai saber, como é que você vai ter certeza que a geladeira que está consumindo bastante, ela é o principal fator da sua conta está mais alta, enfim. Então, nem sempre a gente chega no ponto da medição, né? Muito se fala de eficiência, de equipamentos eficientes, mas assim, se você não medir, não tem como você saber. Então, a gente elencou aqui alguns segmentos, assim, né? Não são todos os segmentos de mercado, mas são alguns exemplos interessantes para a gente ver a diferença entre cada um. Assim, alguns têm algumas coisas mais específicas, assim, de atendimento para medição, mas vai ser legal a gente dar um panorama entre cada um, analisar as diferenças aí. Então, a gente separou o building, né, que seria o predial, aí o terciário, né, que a gente pode chamar de comercial, e os data centers. Aí cada um deles a gente tem alguma solução ABB interessante que a gente pode aplicar. Legal, legal, porque a gente vê que a gente está presente em todas as pontas realmente, né? Então, avançando um pouquinho, já pensando nesses três cenários, né, que você comentou, Rafael, pensando um pouquinho já na área de building, né, que você comentou para a gente. O que o medidor, quando a gente fala no medidor em si, o que ele pode agregar ao sistema como um todo quando a gente está falando de building? Pensando em building, né? Building a gente pode falar que seria um prédio mais focado em empresas, né? Não sei se o Moisés puder até me corrigir aí. Então, normalmente é um prédio que tem muitas pessoas e sistemas de ar-condicionado, uma coisa um pouco mais pesada. Falando do medidor em si, nós temos medidores na nossa linha que são focados no industrial, mas que ele também podem ser usados no predial.
né, que é o caso do M4M, que a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente também. E o que é legal desses medidores especificamente, né? São medidores que foram desenvolvidos para o uso industrial, né? A ABB é bem forte no industrial. Só que hoje em dia, com a indústria 4.0, com cada vez mais interligação de sistemas de automação e comunicação, os medidores industriais eles são poliglotas, né? Vamos falar assim. Eles têm vários tipos de comunicação e protocolos de comunicação específicos, né? Então, o legal disso é essa interligação entre todos os sistemas de medição para poder aplicar em qualquer área, né? Não necessariamente só industrial. Eu acho que essa parte de building, ela até, em certos aspectos, é mais evoluída do que a industrial, porque enxergam, como o Rafael falou, esses edifícios, geralmente, eles são ocupados por empresas, né? A gente não tem tanto essa cultura da eficiência energética dentro de residências no Brasil, tá? No mundo, existem lugares do mundo que a gente tem, sim, inclusive com incentivos fiscais para você poder construir sua casa e financiá-la com uma taxa mais barata, mas no Brasil não é a nossa realidade ainda. Mas olhando para os edifícios, como o Rafael falou, a gente tem nas linhas de medidores comunicações que são linguagens de comunicação que são específicas de edifícios, como é o BACnet, como é o KNX também, e a gente tem aí um portfólio na linha EQ de medidores, que ela está totalmente integrada dentro do KNX, através do EQmatic, através do próprio medidor EQ e algumas interfaces. E essa parte de eficiência energética predial ela é muito, muito presente e há bastante tempo já dentro dos edifícios inteligentes, né? Porque climatização é uma coisa muito cara, a gestão desse edifício é uma coisa muito cara. Então, tudo que se fizer, toda intervenção pensando em eficiência energética que se faz, gera um resultado muito grande, tanto na economia de energia quanto na melhoria de gestão. E que legal, Moisés e Rafael, isso que vocês comentaram, né, da automação. Eu queria jogar uma pergunta para vocês contribuírem com a gente. Então, como que os medidores, efetivamente, eles podem contribuir com a automação predial? Sabe que a gente vai ter a nossa conversa hoje à tarde sobre automação predial, mas aqui trazendo um pouquinho, como que esses medidores podem contribuir? Vocês poderiam compartilhar com a gente efetivamente como acontece essa contribuição na prática? Sim, vamos lá. No caso dos medidores, o quão mais você medir, melhor, né? Então, se você começar a fazer algumas medições específicas de algumas áreas, por exemplo, eu vou medir o ar-condicionado, eu vou medir a iluminação. Então, você coloca um medidor no circuito do ar-condicionado, um medidor no circuito da iluminação, e assim você vai começando a enxergar para onde está indo a sua energia, né? E o Moisés vai poder explicar para a gente isso dentro da automação, como enxergaria, né? Você consegue puxar essa informação, né, Moisés? Perfeito. Todas as informações, não só de consumo, né, mas também de qualidade de energia, porque a energia ela também está atrelada, a eficiência energética ela também está atrelada com a eficiência, vamos dizer assim, com a qualidade da energia que chega no seu edifício, muito mais nos ambientes fabris, ainda você ainda paga multa se você estiver fora dos padrões de qualidade, né, se você estiver interferindo na sua distribuição de uma forma, vamos dizer assim, tóxica. Tá? Mas qual é que é a minha visão sobre a parte de medição para automação predial, né, para edifícios inteligentes? E falando de eficiência energética, a gente começa com medição. Antes de fazer qualquer intervenção num prédio já existente, a gente começa com medição. E prédios novos, eles já nascem por essência com medição setorizada. A gente tem vários benefícios quanto a isso, né? A gente tem a parte de rateio de energia, quando é um prédio multiusuários, que também é um bônus, vamos dizer assim, do que você está medindo. Você está enxergando o que você está consumindo e você também consegue fazer o rateio exato disso dentre as diversas empresas que estejam ocupando. E uma vez que você mede, você consegue identificar os principais consumidores desse edifício. Podem não ser consumidores empresas, tá, gente? E muitas vezes, na maioria das vezes, não são. Mas, por exemplo, a gente consegue identificar que num edifício comercial, provavelmente mais de metade da energia gasta vai ser gasta com climatização.
dependendo da época do ano, até muito mais. E a gente consegue ver quais os primeiros... Chutaria que seria isso, né? Exato. E daí a gente consegue optar por fazer uma intervenção antes em um setor do que outro, né? E já conseguir estimar também o retorno de investimento, porque quando a gente está falando desse tipo de solução, a gente não está falando de custo, a gente está falando sempre de investimento. Você vai investir um dinheiro para tirar esse dinheiro depois na vida útil e com muito lucro, né? Vai ter o retorno da economia que foi feita, né? Isso é Perfeito. legal. E só fazendo um gancho, né? Eu acho que dentro disso que você comentou, Moisés, e tem alguma correlação? A gente tem visto muito hoje em dia falar dos edifícios certificados, né? E a gente consegue fazer uma correlação disso com como os edifícios certificados eles veem essa importância da medição e da eficiência energética? Claro, é totalmente pertinente, né? Sem citar, né? Mas assim, trabalhando com os principais, eu não vou citar peculiaridades de cada um, mas a gente tem no Brasil hoje 3 certificados que são os mais comuns, vamos dizer assim, né? São 2 internacionais, que são o LEED e o Aqua, e a gente tem um local também que é o Procel Edifica, que também certifica instalações quanto ao nível de eficiência. Tá? Ele é um pouquinho mais básico do que os outros, menos profundo, vamos dizer assim, mas não menos importante. Inclusive, para alguns setores ou para alguns segmentos, você consegue ter benefícios fiscais por causa disso. Tá? A medição atrelada a esse tipo de certificação ela é muito importante. Alguns desses certificados, eles não são mais dados na hora do projeto e da instalação. Eles querem acompanhar a vida útil da edificação. Por quê? Durante a vida útil dessa edificação, ela pode ir sendo modificada de forma que descaracterize o princípio daquela certificação. Então, você deu uma certificação, seja ela qualquer certificação que foi, no start do prédio. Mas durante a vida útil dele, ele mudou e ele não é mais tão eficiente. Então, é muito importante, algumas dessas certificações acompanham a vida útil do edifício para garantir que ele ainda continua sendo um edifício que merece aquela certificação. Legal. Essas são visões que muitas vezes a gente não tinha, né? Não era muito comum da gente ter, e a gente vê aí realmente a importância dos medidores, né? Porque como vocês comentaram no início, a gente está trazendo para o building algo que já era muito comum quando a gente olhava para os segmentos industriais, né? E isso é muito interessante porque a gente vê uma movimentação das nossas construções de uma forma geral. E, Rafael, assim, na sua visão, quando a gente analisa, né, o aspecto de medição, de individualização da medição, que esses medidores atuais que a gente tem utilizado proporcionam, como que você vê, né, qual a sua opinião da real contribuição disso, dos medidores, para a eficiência energética? Como ele vai estar realmente atrelado ao tema da eficiência energética? Assim, né? No caso dos medidores que a gente até está mostrando nesse slide, né? Que são os medidores EQ, eu vejo que eles vão ser cada vez mais utilizados, aí falando do predial, né? No futuro, porque como que normalmente é feito, né? Você vai setorizar o seu prédio de diversas maneiras, né? Por exemplo, em consumidores, né? Se você tem lá vários escritórios, cada escritório vai ter o seu medidorzinho. Você pode setorizar, que aí vai ser realmente focado na eficiência energética, né? Na área comum, você tem lá uma central de ar-condicionado, por exemplo, você vai colocar o medidorzinho na área de central, na área das bombas, de água, por exemplo, enfim, na parte de monitoramento, de segurança. Então, você vai lá setorizando cada vez mais, tendo resolução na informação que você tem do consumo de energia, né? E aí, uma das soluções interessantes que a gente tem é o próprio Equematic, né? Que está aí na tela, no qual você interliga todos esses medidores que você tem, né? Joga ele nessa caixinha, nesse Equematic, e o Equematic ele vai fazer ele vai juntar todas essas informações, né? Você vai ter um dashboard nele no qual você vai conseguir enxergar para onde está indo o consumo,
cada consumidor de energia está consumindo de energia. E nisso você consegue tomar ações, né? E aí que vem a eficiência energética, né? Você tomar ações com base nas informações que você tem. E ter essas informações, né? Ter equipamentos que te proporcionam essas informações de maneira fácil, que é toda a ideia da ABB, né? Então, você pode ver que a gente consegue ver as informações aí tanto no PC, quanto no tablet, quanto no celular, né? E o próprio Equematic já também consegue gerar para você relatórios, consegue gerar relatórios, inclusive, automáticos. Ele dispara no e-mail, assim, olha, tal consumidor aqui, saiu a conta de energia de tal consumidor, por exemplo. Você pode fazer ele mensal, fazer ele gerar relatórios mensais para você ir acompanhando o consumo. Então, se você for ver, é algo que já é comum na indústria, né? Algumas indústrias de nível mais alto tinham acesso a esse tipo de solução, né? Esse tipo de monitoramento. Só que, assim, esse tipo de monitoramento era caríssimo, né? Poucas empresas tinham, porque realmente era muito caro, né? O cara tinha aquela central de informação, central de controle, parecia meio nave espacial, assim, um negócio meio futurista, né? Mas se você for ver, a gente consegue trazer isso para o predial de maneira relativamente simples, né? Usando os medidorzinhos EQ, né? Que são medidores compactos, né? Para caber em trilho-DIN. E usando o Equematic, que é basicamente um roteadorzinho que você tem em casa, né? Você liga os sons nele e ele funciona quase como um roteador. Você digita o IP dele lá e ele vai te dar todas essas informações. E o melhor é que Pensando, até 80 amperes você tem medição direta, né? Você não precisa ter aquela estrutura toda industrial de TC e etc. legal. Isso aí, né, Exato, até Rafael? 80 amperes. Exato, perfeito, porque é o que vai dar a facilidade de você usar ele em estruturas prediais, né, que normalmente não tem um consumo Sim. de energia tão alto, né. É lógico que, de repente, na área comum, no sistema de ar-condicionado central, você vai acabar usando o TC, mas aí o painel, normalmente, de alimentação dele é um painel grande, né. Então, É, o legal daqui é usar nos quadrinhos, né. Os já quadrinhos tem, já, de... já tem mais um perfil industrial, né? Porque é uma máquina elétrica, então esse quadro ele já é também um pouco diferente do que a gente vê no resto do edifício, né? Nas outras Exato, aí unidades poderia não necessariamente derivadas. usar um EQ, de repente usar até um M4M, que é um medidor industrial de porta de painel, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Acredito que seja até mais comum pelo benefício da comunicação em BACnet, né? Que já é um Também, protocolo Sim. usual. Embora também também. muitos chillers a gente comunique em Modbus, mas o BACnet é um grande avanço. Isso Legal, mesmo. pegando um pouquinho disso que vocês comentaram, em algumas, a gente dá para trazer algumas possíveis aplicações, né? Quando a gente fala de building, trazendo até para condomínios residenciais, né? Por exemplo, atrelado com o EQ e o Equematic, para fazer o rateio das áreas comuns, né? Exato. É uma possibilidade e de uma maneira muito simples, né? Também a gente tem visto aí o advento dos condomínios de alto padrão com pontos de carregamento elétrico. Então, é uma maneira também de você utilizar esses dois equipamentos para fazer esse controle de uma maneira mais simples e eficiente. Claro, com certeza. Essa parte da medição, de você conseguir alocar custos, tá? É a filosofia de produtos como o Equematic. Claro que podem ser feitos de diversas formas e existem softwares próprios para isso, tá? O Sim, Equematic ele vai atuar como uma memória de massa. Tudo que está sendo medido nesses medidores, aí até 64 medidores, então vamos imaginar que você tem 64 carregadores no edifício, que é um número grande, né? Dependendo do tamanho do edifício, você consegue ter um concentrador, uma memória local, que não vai depender de comunicação Ethernet ou internet, etc. Ele está ali localmente. Também você vai acabar não precisando ter memória de massa em cada dispositivo separado. Então você consegue ter um acumulador central onde ele já tem uma interface amigável, e aqui tem um benefício bacana do Equematic, é que você não tem limite de usuários. Então vamos pensar num edifício, você pode ter o IP dele com um usuário para cada apartamento que vai enxergar só o seu consumo. Então, em qualquer momento do mês que ele queira entrar lá dentro do Equematic e olhar o quanto ele consumiu, o quanto mais vai dar mais ou menos a conta dele no final do mês, né? O quanto está acumulado até o momento, ele consegue fazer isso em qualquer instante do mês, né? muito legal. Eu acho que aproveitando já colocar aqui uma pergunta que chegou de um amigo. Muito obrigado por estar participando aí com a gente aqui da BB Portugal, Paulo Branco. Eu acho que já dá para entrar num tema que a gente já estava pensando em abordar.
Ele coloca assim: em Portugal e transversalmente na Europa, há uma referência à ISO 50001, que é a ISO de gestão de energia, levando ao princípio medir para atuar. Ele julga que aqui no Brasil também a gente tem essa referência. Esses medidores que a gente está comentando, eles vêm nas mesmas características dos embarcados nos disjuntores caixa aberta e max? Vamos lá. Eu acredito, olhando para essa parte da ISO 50001, tá? Eu desconheço muito da parte da medição incorporada no Emacs, mas para essa gestão da ISO 50001, o Equematic ele já está preparado para isso, porque ele tem vários dados ali dentro e estimativas que você consegue acompanhar que são necessárias para essa certificação. Então, olhando de forma geral, tá? No Brasil, essa certificação ela não é muito comum, tá? Mas como qualquer ISO e IEC é factível de ser feita aqui, você ser certificado sem problema. Tá? Mas não é uma demanda obrigatória como talvez seja em algum país europeu, ou alguma boa prática, né? Dentro do Equematic, ele não é um concentrador de dados só para a elétrica, né? A principal função dele talvez seja elétrica, mas ele consegue pegar também sistemas de calefação, de resfriamento de ar, de água, consumo de gás, enfim, todas as grandezas aí de unidades consumidoras, olhando tanto para o residencial quanto para o comercial. E a gente consegue também fazer estimativas de emissões de CO2, e conseguir comparar em diferentes momentos o consumo. Ou seja, olhando para essa parte de medir para atuar, você consegue, instalando um Equematic, observar a sua instalação no antes e depois. Como isso? Você vai fazer a instalação desse sistema, vai começar a medir na operação normal do seu prédio, você vai identificar os principais pontos onde você poderia ou deveria atuar, e depois que você conseguir implementar algumas das soluções, tá? Que porventura sejam efetivas e atuem nos seus maiores consumidores, você consegue observar qual foi a eficiência disso. Vou dar um exemplo. Existem muitos prédios no Brasil onde você tem o chiller, a parte de climatização não automatizada. Ou seja, esse cara ou ele está em 100% da potência ou ele está desligado. Geralmente isso é feito manualmente, né? Alguém vai lá e faz o ligar e desligar manualmente. Se você automatizar isso e não mediu o quanto realmente consumia lá atrás, você nunca vai ter a certeza de qual foi a eficiência da automação do dinheiro que você investiu nessa máquina elétrica. E com o Equematic você consegue fazer a medição setorizada disso e saber exatamente o quanto essa automação gerou de retorno para você. E pode extrapolar isso, né, para um investimento. Faz benchmark, né? Exato. Assim, o aparelho ele foi desenhado para ter no mínimo 3 anos de dados armazenados dentro dele. Só que ele também não é um produto que... Existe um conceito na automação que tudo que comunica só consigo mesmo está fadado ao fracasso. Ou seja, hoje em dia a gente ouve aí falar de IoT, enfim, de muitas Internet of Things, né? Internet das coisas, e todo mundo quer se comunicar com tudo. Você quer que a sua geladeira se comunique com o seu celular, que se comunica com a Alexa, um assistente virtual, né? E se esse tipo de integração não acontecer, esse produto está fadado ao fracasso. Então, o Equematic, apesar dele ser um concentrador e comunicar isso de forma de dashboard, em forma de dashboard e com relatórios, você também pode extrair toda a informação que está dentro dele por Modbus TCP ou por KNX, dependendo do modelo do produto. Tá? O que quer dizer isso? Que se você tem um supervisório mais complexo ou um sistema de BMS dentro de uma edificação, você pode sim levar toda essa informação que está concentrada dentro do Equematic para um sistema superior. Então, olhando pelo ponto de vista de investimento,
Um investimento em medição setorizada com ABB, ele nunca é um investimento de dinheiro jogado fora, porque depois você vai conseguir, conforme vai evoluindo a sua instalação, você consegue botar toda essa informação num sistema superior. Ah, legal. E aí, avançando já um pouquinho, né, para a gente passar um pouco também pelas outras áreas que a gente havia comentado no início do bate-papo. No início do bate-papo, vocês falaram sobre uma área, né, denominada terciário. Pensando, talvez possa a gente ter algum companheiro aqui que não conhece esse tema. Quando a gente fala essa área de terciário, o que engloba, né? O que está enquadrado nesse segmento? Normalmente são prédios também, como a gente está falando, comercial, só que você já começa a abranger algumas atuações especiais. Por exemplo, aqui que se encaixam os hotéis, né, os hospitais, supermercados, shopping centers. Então já começa a ter algumas atividades extras, a não ser só escritório, a não ser só dormitório. Então você começa a abranger mais complexidade e também mais consumo de energia, né? E aí é que acaba encaixando um pouco mais os nossos medidores mais industriais, mais pesados, né? E tem as suas Estádio de particularidades. futebol, aeroporto, Exato. né? Onde tem É só muita a gente concentração grande de gente. Exato, eu acho que é só a gente pensar no nosso cotidiano, né? Esses produtos aí que a gente está promovendo, eles estão, embora você não enxergue a maioria deles, porque estão em salas confinadas, por motivos óbvios, né? Porque está mexendo com energia, eles são presentes no nosso dia a dia. E, provavelmente você não passa nenhum dia sem passar por produtos da BB. E se você mora, mesmo numa cidade pequena, com certeza você passa por algum produto ABB. E essa parte de medição, ela é muito, muito importante, independente do segmento que a gente está olhando, independente do tipo de edificação. Em algumas faz mais sentido e outras faz menos sentido. Mas para a operação, para a vida útil do prédio, sempre faz sentido. Quanto mais comercial ele for, mais sentido vai fazer. E assim, como que a gente poderia relacionar, né, a importância da medição assim para esse tipo de cliente? Tem alguma diferença do que a gente falou de building? Pensando um pouco na parte de consumo de energia, né? Eles têm algumas partes dentro desses prédios que são grandes consumidores, né? Então aí você já acaba precisando usar alguns medidores um pouco mais pesados, como por exemplo o M4M com mais medições, mais detalhes, principalmente focando na qualidade de energia, né? Ou seja, é um medidor, já consegue medir THD, ele já consegue te dar um pouco mais de refino aí na qualidade da informação, né? Já dá mais informações focadas em qualidade, não só em eficiência, né? Não só pensando em consumo, né? Mas aqui tem uma outra coisa importante, também falando de rateio, né? Se a gente for pensar em supermercados e shopping centers, né? Até aeroportos, como o próprio Moisés comentou, são áreas que já têm sublocações, né? Nessas áreas você já começa a ter consumidores dentro de consumidores, né? Então nessa área do aeroporto você tem lá várias lojinhas, assim como no shopping center. Então você vai sublocar aquelas áreas lá para os consumidores. Então o cara tem a lojinha dele lá, ele vai ter que pagar sobre o consumo de energia dele. E é aí que você tem dos medidores específicos para cada consumidor que você consegue enxergar não só enxergar para onde está indo energia, né, de forma pensando na eficiência, mas também pensando em rateio, pensando em dinheiro. Ah, legal. Você comentou, Rafael, do M4M, né? O M4M que foi lançado nesse ano, né, por nós da ABB. Você poderia falar um pouco para a gente você falou brevemente, mas o que o M4M ele está trazendo de novo, o que ele tem integrado de diferencial, compartilhar um pouquinho com a gente as características principais desse medidor que foi lançado pela ABB nesse ano? Legal, vamos lá. Cara, é um medidor muito interessante, ele é a evolução dos medidores pensando em porta de painel, né? Esse medidor ele já é pensando em indústria 4.0, então parafraseando um colega aí dos disjuntores, ele é um medidor poliglota, né? Então ele tem vários e vários tipos de comunicação
protocolos de comunicação possíveis, né? Então, integrar ele em qualquer sistema é bem fácil e vai um pouco de encontro do que a gente está falando da eficiência, né? Você integrar ele em algum sistema é muito importante, né? Para você fazer toda essa parte de eficiência que a gente está falando. Tem algo legal que é o próprio Bluetooth, que é inclusive que é a fotinha que eu coloquei aí na apresentação. Você consegue comunicar com ele por Bluetooth, então você faz toda a configuração dele e também consegue pegar as medições pelo celular ou por um tablet, pelo próprio Bluetooth. Para quem já conhece um pouco dos disjuntores, se você olhar a carinha do software ali, você vai ver que tem algumas semelhanças, né? Então, o próprio software que comunica com o disjuntor também comunica com o medidor, então eles são bem interligados em questões de solução, em questões de medição. E é um medidor já quase focado em qualidade de energia, né? Ele não chega a pegar SAG-SUEL, que seria um super medidor de qualidade, mas ele já consegue pegar até HD, até altas fases, né? Você consegue pegar também diferença entre fasores, pegar indicador de potência, você já consegue ter um bom detalhamento de qualidade de energia, né? Legal. Sem contar a interface toda remodelada, colorida, comunicação Touch, né? Bluetooth, Tela touch. toda touch. Bom, Tela tá, touch. tá, tá Ele aparecendo a nunca imagem para todos aí, né? passa. É uma interface bem amigável, digamos assim, né? Principalmente pensando nos antigos, né? É, Sim, sim. E é uma tendência, né? A gente está vendo os produtos da BB evoluírem de uma forma muito rápida para esse easy to use, né? A facilidade de você usar. O Equimatic é uma prova viva disso, né? Um sistema totalmente tranquilo de você comissionar, dashboard, já está tudo pronto as funções, aí você vai colocando, agregando o que você precisa. Na Puder automação clicar em residencial, a gente tem muito esse conceito também. Exato. Perfeito. Que inclusive o Free at Home a gente chama de automação residencial mais fácil do que nunca, né? Porque é para simplificar a vida mesmo. Então, bacana essa intenção da BB, né, de forma global. muito bom. E aí, avançando mais um pouquinho, né? Para entrar no nosso terceiro tópico, né? Que a gente comentou no início, dos segmentos, que a gente citou o segmento de data center. Acredito que para quem está participando aqui conosco e não conhece muito sobre o segmento de data center, quando você começa a estudar um pouquinho sobre esse segmento, a primeira coisa que chama atenção é que normalmente ele é um segmento que tem um nível de exigência técnica muito grande, né? O nível de exigência do segmento de data center é um nível muito elevado. E quando a gente fala dos medidores relacionados a esse segmento de data center, eles também têm uma característica de exigência técnica elevada do que os outros segmentos? Sim, sim. Como você mesmo falou, né? O data center é um consumidor crítico, né? Que a gente costuma falar, né? É uma área crítica de energia, né? E não só isso, é um grande consumidor de energia, né? O consumo que tem o data center para manter funcionando os servidores, manter funcionando toda a parte de refrigeração, né? O consumo de energia é muito alto. Então, da mesma forma que você tem um consumo elevado, você também precisa ter um autocontrole, porque você pode realmente perder o controle disso daí, né? Então, assim, grande parte do consumo de energia num data center, para vocês terem ideia, é para a parte de refrigeração. Então, alguns dizem que o ar-condicionado é até maior do que os servidores, né? Então, a área de ar-condicionado costuma consumir muito mais que os servidores de computadores, né? E, assim, o data center é interessante, se a gente for pensar, assim, falando dos medidores, né? Onde que a gente consegue aplicar, né? Toda a parte de medição. Como a gente já falou antes, né? A parte dos ar-condicionado é um grande consumidor, então daria para aplicar, por exemplo, os medidores M4M, os medidores mais industriais, ou até propriamente os medidores dentro do Emax 2 também podem ser usados, né? Já que os painéis que vão alimentar o ar-condicionado são normalmente grandes consumidores de energia. E da mesma forma, né, a gente vai melhorando a resolução, vamos falar assim, a gente vai chegando bem ao nível da ponta do consumidor de energia, né? Como o data center, como a gente falou, ele é super crítico quanto ao consumo de energia, então ele chega ao detalhe de cada mini disjuntor.
né? E é aí que a gente tem a aplicação dos medidores da linha CMS, né? Que são esses medidores que vão direto na saída de cada mini disjuntor. Então, para você ver o nível de detalhe no qual os data centers chegam para pegar o quanto de energia você está consumindo, eles chegam até a ponta do mini disjuntor, que é algo que a gente estava conversando agora. Se você for olhar a build, for olhar o terciário, não chega, né? Você normalmente setoriza um andar, quanto está consumindo o andar, quanto que é a iluminação. Se a gente for fazer um paralelo aqui, é como se a gente estivesse vendo o consumo de cada lâmpada. Você tem uma ideia da complexidade aqui do sistema CMS, né? E como que funciona no data center, né? Normalmente a gente tem um painel maior de distribuição, pensando já, olhando nas cargas ali, pensando direto já nos servidores de TI, né? Você tem normalmente um painel maior, que normalmente é chamado de PDU, né? E você tem um painel menor, que esse painel vai alimentar as colunas ali, né? Que a gente está olhando aqueles corredores ali, tem até uma foto ali, os corredores cheios de computadores, né? Esses painéis que ficam ali na ponta são chamados de RPPs, né? Cada painel alimenta um corredor. Assim, existem vários modelos, vários tipos de distribuição de energia. Como funciona um pouco. E dentro dessa RPP vão os mini disjuntores, cada mini vai alimentar, por exemplo, uma coluna, ou vai alimentar um servidor. Enfim, aí você consegue ter ali direto o consumo de cada um servidor, por exemplo, ou cada uma das colunas dentro de um data center. E não são poucas, é coisa pra caramba. Normalmente são vários e vários sensores que a gente usa, tá? Falando aí um pouquinho do CMS, tá? Como que ele funciona, né? Então, você tem um sensor para cada mini disjuntor, como eu já comentei. Por que eu chamo de sensor, tá? Por que a gente não fala que é um TC? Porque como a aplicação é data center, né? Os servidores, eles são cargas não lineares, né? Normalmente usa fonte chaveada, então tem um alto nível de harmônico. Se eu usar um TC aqui, a minha medição ela não vai ser muito perfeita, vamos falar assim. Você vai ter um pouquinho aí de componente harmônico, vai atrapalhar um pouco, distorcer um pouco a sua medição. Então, todos os sensores que a gente usa na linha CMS são sensores do tipo Hall. Eles pegam tanto componentes DC quanto componentes AC. Então, assim, a gente tem uma boa pureza, vamos falar assim, na medição de consumo dos servidores, né? E assim, outro ponto importante também dessa parte da medição dos servidores é que a gente tem essa centralzinha, que é o CMS 700, que ele funciona mais ou menos como um Ikematix, né? Puxa todas as informações de todos os sensores e colocar nessa centralzinha que vai ter um sisteminha muito parecido com o do Ikematix, com dashboard, vai te indicar onde estão os maiores consumidores e tudo mais, né? Pegando um pouco disso que você comentou, Rafael, a gente pode então dizer que o CMS seria uma tecnologia que a gente poderia utilizar para o rateio dentro dos data centers, porque é muito comum a gente ver hoje data centers que já são compartilhados, né? Que você tem dentro de um mesmo data center vários clientes. O CMS seria uma ferramenta para fazer esse rateio de energia dentro do data center? Na verdade, ele começou com uma tecnologia de monitoramento, né? Quando ele foi desenvolvido lá na Suíça, a ideia deles era justamente você ter um controle de como que está o consumo de energia de cada um, mas não só isso, né? Você tinha que ter uma ideia se todos os servidores estavam no consumo de energia parecido para você prever algumas falhas, né? Então, por exemplo, aquele servidor ali, ele passa o dia inteiro consumindo lá 10 amperes, de repente ele está consumindo 15. Vai ter algum problema. Então, era uma tecnologia de predição a problemas, né? Que no data center é muito usado. Qualquer variação de temperatura, variação de corrente, é um alerta para os operadores para verem se tem algum problema no sistema. S700, né, no qual você já tem uma interface mais amigável para a parte de energia, né, para a parte de rateio, né? Então, tem muitos clientes nossos que utilizam o CMS 700, né, justamente para a parte de rateio, porque eles estão alugando a estrutura deles, né, e aí eles puxam quanto que é o consumo de cada servidor do cliente lá, ou de cada coluna, e aí nessa eles vão puxando, vão vendo qual é o consumo de cada um para fazer o rateio interno. Então, até nisso o CMS 700 pode dar uma ajuda também.
Então, deixando aqui só um comentário, né, para a gente já para as nossas para a finalização do nosso bate-papo. Caso quem esteja participando e queira fazer alguma pergunta, trazer algum tema, né, para que o Rafael e o Moisés possam estar discutindo, por favor, pode usar o chat, pode usar aqui a ferramenta, né, dentro do Webex para mandar a pergunta, que a gente vai ter o prazer de discutir ela aqui com vocês, tá, pessoal? Não fiquem acanhados, podem fazer suas perguntas para que a gente possa conversar. Uma pergunta que a gente recebeu aqui do Rafael, se a gente possui alguma outra aplicação para o CMS além do data center. Essa é uma pergunta muito boa. Inclusive, a gente tem utilização em outras aplicações. Da mesma maneira que a gente estava vendo, né, o rateio de energia usado, por exemplo, em shopping, né, em shopping center, no qual você tem lá um EQ e um EQmatic para cada loja, né? Existem algumas aplicações especiais, inclusive industriais, no qual alguns clientes querem saber o nível de consumo por mini disjuntor, porque cada mini disjuntor, por exemplo, vai indicar uma máquina, vai indicar o consumo de algum processo dentro da indústria. Então, assim, a gente tem aplicações fora do data center, sim. Ele foi desenvolvido pensando no mercado de data center, né? Então, ele tem algumas funções interessantes já focadas para aplicação de data center, como, por exemplo, ele tem protocolo SNMP, ele tem algumas coisas específicas, né? Usados dentro dos supervisórios de data center, mas ele também pode ser usado em industrial, né? Então, é bem comum, né? Principalmente pensando essa parte de divisão por processos, né? Então, às vezes tem alguma maquininha lá que o cara tem vários processos, ele quer saber, cada processo tem um mini disjuntor, você pode aplicar, né? Inclusive, o próprio sensor do CMS, ele já foi pensado nesse tipo de solução. Eu até coloquei 2 exemplos aí na apresentação. A gente tem ali a parte de cima, tem o sensor CMS acoplado diretamente ao mini disjuntor, né? Ele dá uma facilidade na montagem ali. Mas se você quiser aplicar o sensor em qualquer outro lugar, a gente tem esse tipo de sensor com um suportezinho, no qual você aplica um tie wrap nele e trava o sensor direto no cabo, né? Então você vai travando ele nos cabos que você quiser e você consegue monitorar, só passar a cinta de comunicação entre todos eles e você monitora. Mas sim, também é bem comum, tá? O uso no industrial, e até tem alguns caras que têm aplicações assim mais residenciais, vamos falar assim, tem cara que quer saber o consumo de cada máquina, mais para dentro da casa dele, né? Eu quero saber a geladeira, eu quero saber o consumo do ar-condicionado, eu quero saber a iluminação. Então, tem cara que faz isso aí também. Não, legal. Tem algumas pessoas que estão pedindo aqui, né, no nosso chat para que sejam enviadas as informações desses medidores. O que eu queria indicar para vocês que estão acompanhando a gente, a Bruna vai colocar o link no chat para que vocês possam fazer o download da ferramenta, que é o ABB Connect. O ABB Connect é uma ferramenta da ABB, que é um assistente digital para todas as necessidades da eletrificação. Lá você vai encontrar informações. Também no site da ABB, né, você vai ter todas as informações desses medidores, desses equipamentos que nós estamos tratando aqui nesse nosso bate-papo. E o legal do Connect, né, Jair, é que a gente somos nós, engenheiros de produto, que colocamos o conteúdo lá. Então, está de uma forma mais filtrada para um conteúdo do Brasil. Então, assim, ele está disponível no mundo inteiro, mas se você escolher o Brasil lá, você vai ver os produtos que a gente trabalha no nosso mercado local. E, inclusive, com apresentações que você não acha online. A gente tem apresentações de produto que a gente costuma fazer para clientes que a gente, às vezes, por vezes, compartilha lá. Então, pessoal, podem fazer o download do aplicativo. É um aplicativo, uma ferramenta muito interessante mesmo, tá? E caminhando para o final um pouquinho já da nossa conversa, Moisés e Rafael, o que vocês veem de tendência futura? Como vocês veem o futuro da medição atrelada ao conceito de eficiência energética? Qual a visão de vocês como especialista de produtos?
Bom, eu acho que cada vez mais a gente precisa ser mais eficiente, né, em tudo que a gente faz. Mas olhando para a energia elétrica em específico, a gente tem fontes esgotáveis de energia no nosso planeta, né? Ou melhor dizendo, a gente tem uma capacidade produtiva limitada. Então a gente não pode continuar escalando esse nosso consumo de energia da forma que está. E a gente precisa, tem a necessidade de continuar evoluindo, né? O ser humano ele quer sempre estar evoluindo, quer mais, quer fazer, né? Então agora eu acho que chegou o momento de a gente começar a fazer mais com menos, né? Então assim, a gente começar a ser muito mais eficiente. E olhando para a parte da medição, se você não mede, não existe como você saber se você está sendo eficiente ou mais ou menos eficiente, né? Em computadores, você consegue, por exemplo, fazer os benchmarks de processamento num processador. E daí as pessoas vão lá e compartilham esse benchmark e você consegue comparar se o seu processador, o processador da sua máquina está atingindo aquele nível de eficiência. As certificações que a gente tem, elas caminham para o mesmo objetivo, claro, num nível de complexidade muito maior do que só a capacidade de processamento de um processador. Mas eu acho que quanto mais a gente avançar nesse tema, e a gente pode pegar, por exemplo, um mercado muito mais desenvolvido nessa parte que o nosso, por exemplo, o mercado alemão, as residências, elas têm uma classificação, é um selo tipo o Procel edifica, tá? As residências, os prédios comerciais, já estão todos englobados, tá? Nesse conceito. Você não pode mais construir uma edificação nível D lá na Alemanha. Então você tem que olhar para a eficiência energética. Eles têm uma casa, um benchmark padrão de uma casa ou de um edifício padrão, e você tem que atuar em algumas facilidades, vamos dizer assim, para que a sua edificação seja nível C, nível B e nível A. E quanto mais eficiente você for, melhores são as condições para você pegar um financiamento. Se você tem nível A, você tem financiamentos com juros negativos. Tempo de pagamento estendido. E assim, a gente, Brasil, América Latina, a gente é um proxy, né, do que acontece na Europa e nos Estados Unidos. A gente acaba acompanhando tendências, né? Então, isso lá fora, mais na Europa do que nos Estados Unidos, está muito forte. Então, a gente crê que, num futuro breve, o Brasil é um país privilegiado nessa parte de produção de energia, mas o que pode ser melhor do que você ter que fazer investimento em novas fontes de geração de energia? É você utilizar melhor essa energia para sobrar para as áreas produtivas, que já, em sua maioria, são automatizadas, né? E estão passando por uma robotização também. Então, o que faz o produto interno bruto do país crescer são esse tipo de ação, né? E você tem que ter energia disponível para que esse PIB possa crescer. Então, a gente não vê muita saída. Pode-se criar mais hidrelétrica, mais termoelétrica, mais geração eólica, mas se a gente for pensar na energia que a gente tem, no limite que a gente tem, e pensando que a gente está incluindo agora veículos elétricos nessa conta, né? Imagina se a gente passar 30% dos carros que a gente tem hoje a combustão para elétrico. Vai faltar energia. Vai sobrar a gente querendo investir em geração de energia. Mas existem outros caminhos para a gente gerar o mínimo de impacto no nosso ambiente, né? Porque todos esses investimentos acarretam também prejuízos aí para fauna, flora, né? Mesmo eólico ou hidrelétrico geram rebotes, né? Na fauna, na flora, na emissão de gases, mesmo o hidrelétrico, aquele apodrecimento das plantas, ele gera alguns gases tóxicos piores do que o CO2 para a camada de ozônio. Então, pensando nisso, eu acho que é o único caminho que a gente tem a seguir, né? Olhar para a eficiência do que a gente está fazendo. Eu concordo também com o Moisés, né?
tem um ponto interessante, né, que se a gente olha para a eficiência, né, ou seja, diminuir o nosso consumo, fazer mais com menos. Às vezes a gente não dá atenção para cada quilowatt que a gente economiza na ponta, o quantos quilowatts a gente vai economizar na geração, né? Porque do gerador até a ponta, até o consumidor, essa energia vai passar por vários transformadores, várias linhas de transmissão. Então você tem perdas no caminho, nesse caminho todo, né? Então, sei lá, cada quilowatt que a gente economiza na ponta, você está economizando já na geração, sei lá, 2 quilowatts. Então, qualquer economia que você fizer na ponta vai dar um puta de um ganho pensando em geração e em linha de transmissão, né? Mas eu concordo com o Moisés também nesse ponto, né? E também adiciono, né? Pensando nas soluções, né? Pensando em produtos, né? Para medição, produtos para eficiência energética, né? Eu acho que o uso desse tipo de produto vai ser cada vez maior, né? Eu não duvido que no futuro a gente tenha aí medição integrada nos próprios mini disjuntores, como é na linha CMS, né? Em vez da gente colocar um sensorzinho fora, o próprio mini disjuntor já vai vir com sensor. A gente já está vendo isso muito forte nos próprios disjuntores, né? Na linha Emax, na linha Temax, já estão vindo com medidores, né? Você já consegue colocar um relé com medição dentro desses disjuntores. Então, essa intercomunicação dos produtos e a evolução dos produtos em si está cada vez maior e cada vez mais interligada, né? Tudo isso drivado pela própria indústria 4.0 e a própria evolução do mercado, né? De você medir para saber, né? Se você não mede, não tem como você saber, né? Então acho que complementando aí o que o Moisés falou, imagino que é a tendência aí. Rafael, você falando agora me lembrou de outra relação entre geração e consumo, né? Dentro dos medidores EQ, a gente tem a medição tanto da geração quanto do consumo no mesmo produto com registradores separados. Isso é muito bacana para residências, por exemplo, né? Ou para qualquer lugar onde você tenha geração fotovoltaica, por exemplo, ou, enfim, qualquer outra que você tenha, né? Com um único medidor você consegue fazer os dois e, inclusive, no Equematic você consegue mostrar os dois. É verdade, que já é bastante usual na Europa, né? Esse tipo de coisa. Você tem um gerador solar dentro da sua instalação, né? No qual você consegue fornecer a energia que estiver sobrando, né? Para a rede, né? Isso a gente acabou não comentando. Todos os medidores da ABB são de 4 quadrantes, né? Então você consegue medir importação e exportação de energia, capacitivo e reativo. Então vai te dar essa noção do quanto você está gerando também. Então a gente falou muito de consumo de energia hoje, né? A gente falou muito do quanto você está sendo eficiente no consumo, mas foi bem lembrado, mas bem lembrado. Se você tiver a geração também, você vai conseguir ter eficiência energética da sua geração, né? Pensando no solar e o quanto qual é a sua relação de fornecimento e consumo de energia com a concessionária, né? Bem lembrado, temos produtos para isso. E é muito legal, porque a gente está vendo um advento muito grande, né, da geração distribuída, e é um monitoramento que é muito interessante para o usuário ter um controle real, né, do que ele está gerando, do que ele está injetando na rede da concessionária, né, do que ele está consumindo da concessionária. É realmente uma aplicação muito, muito interessante. Eu queria agradecer a participação de vocês, Rafael, Moisés, o tempo, o conteúdo contribuído com a gente aqui. Sem dúvida foi um conteúdo muito interessante, muito importante para aquilo que a gente vê para o hoje e também para o amanhã, né? E queria deixar aberto para que vocês possam fazer as suas considerações finais, contribuir com a gente mais um pouquinho para concluir o nosso bate-papo de hoje. Opa, pessoalmente um prazer participar. Agradeço aí o pessoal ter chamado aí para participar e agradeço pelo tempo aí. Todo mundo que tá aí, muito obrigado aí. Fiquem à vontade, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, temos tempo ainda, podem perguntar à vontade aí. Moisés? Opa! Também gostaria de agradecer o pessoal que está participando aí pelas perguntas enviadas. É um prazer participar desse tipo de iniciativa e quero deixar uma mensagem antes aí das perguntas,
eu acho que serve de conceito para a nossa vida, né? Vamos medir mais e vamos atuar mais. Se esses dois princípios a gente conseguir seguir, né, independente da área que a gente tiver, a gente vai ter bons resultados. O que não dá para ficar parado. Sem dúvida. Pessoal, se alguém tiver perguntas, por favor, podem colocar aqui no nosso chat. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos vocês aqui conosco. E agradecemos muito mesmo. Deixamos o convite já, né, para que todos possam acompanhar. Como eu havia dito no início, hoje a gente tem ainda mais 2 sessões. Nossa próxima sessão vai ser às 14 horas, onde o Moisés também vai estar presente, o Álvaro Filho e o Marcos Oliveira vão estar falando um pouquinho sobre os edifícios inteligentes. A gente deu um pouquinho aqui algumas coisas que a gente pode atrelar, né, das medições com os edifícios inteligentes, mas eles vão estar focando mais nisso nesse bate-papo da tarde, um bate-papo muito interessante. E às 16 horas a gente também vai ter o encerramento, né, a nossa última sessão. Para quem não conhece ainda, fica o convite para acessar a nossa loja online da ABB, loja.abb.com.br, a ABB mais perto de você, de uma maneira muito simples, onde você vai encontrar basicamente todo o nosso leque de produtos. Por favor, também nos sigam nas redes sociais, Pinterest, YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram. Nos acompanhem, fica aqui o nosso convite para que nos sigam, vejam os nossos vídeos. A gente está subindo bastante conteúdo, né, dentro dessas mídias. E tudo que estiver saindo de novo da ABB vai estar sendo compartilhado com vocês, tá bom? Acredito aqui, vou só dar uma última conferida, mas não tivemos nenhuma pergunta. Muito obrigado pelo tempo de todos. Muito obrigado mais uma vez, Rafael. Muito obrigado, Moisés. Muito obrigado a cada um de vocês que participou com a gente nessa manhã. E nos vemos no próximo bate-papo às 14 horas. Um bom dia, um bom fim de manhã e um bom resto de dia para todo mundo. Um abraço a todos. Pessoal, um abraço. Tchau, tchau.